Bem, Shabbat Shalom. Hoje nós vamos estudar a Parashat Beshalach, que está em Shemot Êxodo, capítulo 13, verso 17 ao 17, verso 16. E o capítulo 13, verso 17 começa dizendo: Vayhi Beshalach parou et ha'an velo nahan Elohim derech eretz Pelistin ki karovu ki amar Elohim pen inahen ha'an birotan milchama veshavu mitzrayma. E aconteceu que quando Faraó enviou o povo, Beshalach, esse ato de enviar, quando Faraó enviou o povo, não os conduziu Elohim pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque disse Elohim, para que não mude o povo quando eles virem a guerra e retornem ao Egito. O texto está dizendo que Hashem vai desviar o caminho do povo de Israel, porque Hashem pensou, se eles forem pelo caminho reto, o caminho mais curto, eles verão a terra dos filisteus e ficarão com medo. E com o medo dos filisteus, eles retornariam para o Egito. E daí o Eterno vai fazer com que a jornada deles se torne uma jornada muito mais longa do que seria de praxe. E aí nós vamos começar fazendo uma análise de que a jornada longa e árdua, ela é necessária ao nosso crescimento espiritual. O nosso crescimento espiritual não será uma jornada fácil e curta, mas sim será uma jornada longa, árdua e difícil. O rabino Yehudá Arié, na obra Sefat Emet, ele diz assim: Hashem não levou os filhos de Israel através da terra dos filisteus, porque esta estava tão próxima que não seria benéfico aos filhos de Israel. Ou seja, uma terra próxima não seria benéfico. E ele diz, seria necessário que eles viajassem em uma longa jornada no deserto e eles se adaptassem às dificuldades e aos obstáculos. Desta maneira, eles seriam capazes de habitar a terra de Israel, trabalhar na terra, e eles seriam acostumados a uma vida de modéstia e simplicidade. Vejam só, se Israel chegasse rapidamente na terra prometida, eles não teriam nenhuma dificuldade, nenhum obstáculo, e daí o caráter deles não seria trabalhado pelo Eterno. O Eterno, de propósito, coloca dificuldades, obstáculos, adversidades, para que Israel venha a se adaptar a isso, haja um refinamento do caráter. E aí nós sabemos que Israel ficou 40 anos no deserto, você aprenderia uma vida de modéstia e de simplicidade. Porque, infelizmente, existem pessoas que esquecem da beleza das coisas simples da vida. Há pessoas que muitas vezes são presunçosas e são orgulhosas. E aí o Eterno vai e quer ensinar a Israel. Mishlei Provérbios 4:12 diz que há caminho que parece direito ao homem, mas o fim dele são caminhos de morte. Muitas vezes a jornada mais fácil, o atalho, parece que é um bom caminho. Para que eu vou dar uma volta, eu vou pegar um atalho. É um caminho que ao homem parece direito, mas muitas vezes esses atalhos são caminhos de morte. A nossa jornada é uma jornada longa, árdua, e para um caminho que, como ensinou Yeshua em Mateus 7, 13 e 14, o Mashiach disse, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Muitos são os que entram por ela, e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida,
poucos há que a encontrem. Então o próprio Yeshua falou que o caminho é apertado, o caminho é difícil, não existe passe de mágica. O caminho mais longo, mais apertado e mais difícil justamente é o caminho a seguir. Israel precisou fazer uma longa viagem para se adaptar às dificuldades e aos obstáculos. E assim é a nossa vida espiritual. A nossa vida espiritual, nós temos que enfrentar uma série de dificuldades e de obstáculos para quê? Para crescermos espiritualmente. As lutas e as provações existem justamente para nós nos aproximarmos do eterno. Nós buscamos essa aproximação e essa aproximação irá dar um crescimento. Quando alguém está passando por lutas, dificuldades e tribulações e essa pessoa não está aprendendo a crescer espiritualmente em meio à adversidade, o deserto vai ser inútil. Se o Eterno coloca problemas, tribulações para refinar o seu caráter e você não cresce espiritualmente, você está andando de uma maneira totalmente perdida, como se andasse em círculos no deserto. O deserto se torna inútil e o destino da pessoa pode ser morrer no deserto. Nessa obra, Sefat Emet, é explicado que o deserto ensina a simplicidade e a modéstia. Muitos testes em nossas vidas são para destruir a nossa estrutura de orgulho, de vaidade. Eu conheço uma pessoa, uma senhora falecida, que ela tinha um poder aquisitivo muito alto, um status social, uma pessoa que mandava em muitas pessoas, e era uma pessoa muito arrogante, humilhava as pessoas, ela se sentia a toda poderosa, pessoa cheia de orgulho e cheia de vaidade. Um belo dia ela foi diagnosticada com câncer. Para vocês verem, a vaidade era tão grande que ela nunca recebeu uma visita. Sabe por quê? Porque ela proibiu que as pessoas a visitassem. Sabe por que ela proibiu? Que ela não queria que ninguém a visse em uma condição subalterna. Ela era sempre rica, poderosa, comandava todos, ninguém poderia vê-la em um estado assim. Então vejam só, infelizmente, pelo que me consta, ela não fez techuvá e faleceu, fui no enterro. Mas vejam só, às vezes o Eterno tem que quebrar a nossa estrutura de orgulho. Nós temos que entender que nós não somos nada e que, na verdade, Hashem, Ele sim é tudo. E quando nós não entendemos que nós precisamos, não é, abaixar a nossa bola, quando nós precisamos desenvolver essa simplicidade, essa modéstia, isso é algo extremamente nocivo. Em Romanos 12:16, o Rabino Shaul ensina: sede unânimes entre vós, não ambicioneis as coisas altivas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Existem pessoas que o camarada ele é sábio aos seus próprios olhos porque ele busca as coisas altivas, as coisas terrenas, as coisas carnais, e ele se acha o poderoso. Quando na verdade o que Hashem quer é o quê? É trabalhar a nossa anavá, a nossa humildade. Yaakov, Tiago 4:6, consta que Hashem resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. A humildade tem que ser um traço fundamental do nosso caráter, como ensinou Shaul em outra passagem, que cada um considere o seu próximo como superior a você mesmo.
A Brit Hadashah descreve um caráter em Keifa Aleph, 1 Pedro 3,8, que todos nós deveríamos ser compassivos, compaixão, cheios de amor fraternal, misericordiosos e humildes. Humildade, misericórdia, amor fraternal. Essa é a marca em que Hashem quer trabalhar em nossas vidas. E, muitas vezes, para trabalhar a humildade, a compaixão e o amor fraternal, nós precisamos quebrar a nossa estrutura de orgulho, e isso o Eterno faz como? Nos levando para o deserto. Pois ali nós aprendemos que nós não somos nada. Para beber água, você precisa do sobrenatural de Hashem. Para você se alimentar, você precisa do sobrenatural. Não há nenhum problema a pessoa ter dinheiro, mas qual é um problema para muitos? Que Yeshua até condena, porque às vezes a pessoa que tem um poder aquisitivo alto, ela pensa, eu tenho saúde, eu não preciso de Deus, eu tenho comida, eu não preciso de Deus, eu tenho casa. A pessoa compra tudo com dinheiro, então ela não desenvolve um espírito de dependência. E é isso que Hashem quer desenvolver em nós, esse espírito de nós dependermos dele de uma forma total e genuína. Agora vejam só, as adversidades servem para refinar o nosso caráter, mas nós temos que entender que as adversidades também nos aproximam de Hashem. Isso é muito claro em Shemot, Êxodo 14:10, que está escrito: O faró hikriv uvnei Israel eteinerem vehine Mitzrayim nosea acharehen vairu meod vaitzaku vnei Israel el Adonai. E Faraó aproximou-se, e levantaram os olhos os filhos de Israel, e eis que os egípcios marchavam atrás deles. E temeram muito. Israel temeu muito. Mas aí o que eles fizeram? Eles clamaram a Hashem. Quando o exército de Faraó está atrás de você, quando você não tem esperanças, quando você está com uma doença incurável, quando você está com as esperanças humanas que não conseguem resolver situações em tua vida, é como se o exército de Faraó estivesse atrás de nós e você fala, não há jeito. Quando não há nenhum jeito para a solução humana, aí nós clamamos a Hashem, nós nos aproximamos dele, e é o que o Eterno espera de nós, essa aproximação, e aí vem a resposta dos céus. Vejam, o rabino Moshe Wisniewski, que adaptou os ensinamentos do Rebbe de Lubavitch, ele diz o seguinte, ele pega o Midrash e diz assim, quando o Faraó aproximou-se para perseguir Israel, ele diz assim, os judeus, o Faraó se aproximou dos judeus, e os judeus aí se aproximaram de Deus. Quando o Faraó se aproxima de você, quando o exército de Faraó quer te pegar, o exército de Faraó está próximo de você, mas daí você tem que buscar estar próximo de Deus. E ele fala, isso é evidenciado pelo clamor que eles fizeram quando viram o exército egípcio. E ele prossegue, sem dúvida, muitas vezes é diante de um obstáculo, que se despertam as nossas mais profundas reservas de energia. Quando somos confrontados com um desafio, devemos encará-lo como uma oportunidade de crescimento espiritual em vez de evitá-lo. Às vezes a pessoa está passando por lutas, por provações, por problemas, e você quer correr daquilo ali, mas o que a Hashem quer fazer? Que você encare, que você clame e veja o sobrenatural de Deus agindo em sua vida. Aqui ele fala, a pessoa tende a correr, mas às vezes é o contrário, a Hashem quer que você passe por aquilo ali,
Para quê? Para que o Mar Vermelho se abra e você possa atravessá-lo. Pensem bem, se Faraó não perseguisse o povo de Israel, não teria o milagre do Mar Vermelho. O milagre do Mar Vermelho é fruto de uma perseguição, de um desespero total, vendo aquele exército atrás de você. E esse rabino, adaptando a obra do Rebbe de Lubavitch, ele fala: o conforto e a complacência podem nos fazer perder de vista as nossas prioridades e debilitar assim o sentido da nossa missão divina. Claro, você está com conforto, está com dinheiro, está no bem bom, você pode perder o foco da tua missão aqui na terra. Você pode se distrair com as coisas desse mundo, tal como Yeshua HaMashiach falou na parábola das sementes do semeador. Aquelas sementes caíram sobre espinhos, vieram as adversidades, vieram os prazeres, os cuidados do mundo. Você se distrai tanto com as coisas terrenas que você perdeu o foco na tua missão divina. Então, se o conforto pode tirar o teu foco, o que Hashem faz? Eu vou tirar o teu conforto. Eu vou te levar agora para um lugar de luta, de provação, em um lugar em que você vai ficar desesperado. Desesperado. Você vai buscar todas as soluções humanas. E depois de um tempo você vai descobrir que não existem soluções humanas. Nesse momento é que você vai se humilhar totalmente a Hashem. E aí o milagre pode acontecer na tua vida. E o Rebbe de Lubavitch ensina que as adversidades físicas ou espirituais podem nos tirar dessa indiferença, desta apatia, e nos brindar com a oportunidade de avançarmos na nossa relação com Deus ao abrir o caminho através dos obstáculos. Então ele fala que os obstáculos, na verdade, é um brinde. Os obstáculos podem ser uma coisa o quê? Boa. Pode ser uma grande oportunidade de você encontrar Deus. A geração que mais viu os milagres de Hashem do povo de Israel foi justamente a geração do deserto, a geração que passou pelas maiores dificuldades. Então, quando o faraó se aproxima com seu exército, e trazendo isso para as nossas vidas, as nossas lutas, as nossas tribulações, os nossos desafios, quando existe uma coisa negativa contra as nossas vidas, isso é uma oportunidade de aproximação. Ou seja, um evento negativo pode ser o Eterno falando para você: venha, aproxime-se de mim. Em próprio Devarim, Deuteronômio capítulo 6, verso 10 a 12, o Eterno fala para Israel: quando as suas casas estiverem cheias de todo bem, que tu não enchestes, e os teus poços cavados, que tu não cavaste, vinhas e olivas, que tu não plantaste, e comeres e te fartares. Olha só, isso aí é uma promessa eterna. Quando você chegar na terra prometida, vai ter um poço lá que você não cavou, vai ter uma vinha que você não plantou, terão muitas riquezas que você ganhou de mão beijada. Aí o Eterno diz assim: guarda-te para que não te esqueças de Hashem. Ou seja, quando você tiver uma vinha que você não plantou, riquezas que você não trabalhou, quando você tiver tudo de bom caindo dos céus de mão beijada, guarda-te para que tu não te esqueças. Por que Hashem falou isso? Porque ele sabe que quando o ser humano está numa zona de conforto, ele está com tudo ajeitado em sua vida, a tendência é você e perdendo a sua espiritualidade, colocando as coisas terrenas em primeiro lugar. Uma outra lição maravilhosa dessa paraxá é a seguinte:
Vejam só. A paraxá começa, Vaihi Beshalach Paró, e aconteceu que enviou o faraó. Faraó despachou o povo de Israel. Despachou. Mas aí o Rabino Tzadok HaKohen, ele vai dar uma explicação muito interessante, dizendo o seguinte: a nossa liberdade, ela tem que ser conquistada. Porque eu vou ler para vocês as lições dele, mas ele vai falar o seguinte, ele vai falar que Israel poderia sair na marra, mas Faraó, Beshalach, envia, despacha, é um decreto de Faraó. E ele fala o seguinte: quando você ganha uma liberdade de uma maneira fácil, Faraó que enviou, a paraxá começa falando, Faraó que enviou. Quando você ganha a sua liberdade de maneira fácil, ocorre um problema, porque você não sabe dar valor. A liberdade, ela precisa ser conquistada. E aí ele vai falar, já que Israel ganhou a liberdade por um ato de Faraó, nós veremos nessa porção que muitos sentiram saudades do Egito. Por que muitos sentiram saudades do Egito? Porque não é uma liberdade em que você quis ser livre. Há uma diferença. Eu sou livre porque eu quero ser livre e eu conquistei a minha liberdade. Isso é diferente de alguém me deu a liberdade e eu sou livre porque alguém me deu, então eu posso me arrepender e voltar atrás. O Rabino Tzadok HaKohen vai dizer assim, que a palavra Vaihi, que começa a paraxá, ela implica aflição. É assim, Vaihi Beshalach Paró, e aconteceu que enviou o faraó. E esse aconteceu, em hebraico Vaihi, ele diz que isso foi uma aflição. Por que uma aflição? Faraó libertar Israel. E ele diz assim, o propósito das pragas enviadas por Hashem sobre os egípcios era sugerir nos corações dos filhos de Israel a crença e desenvolver dentro deles o profundo desejo de liberdade e a emancipação da corrupção e da iniquidade do Egito. Eu vou continuar lendo, mas isso é importante. Egito é símbolo de corrupção, de iniquidade. Aqui ele vai fazer um paralelo. Egito é corrupção, iniquidade, é pecado. Israel estava num ambiente idólatra e pecaminoso. Você tem que ter a vontade de sair daquele local. Não é assim, me deram a liberdade, então eu estou saindo porque alguém me deu. Eu quero ser livre e eu vou agir proativamente para sair daquilo ali. Então ele fala que o Hashem lançou as pragas para despertar no coração de Israel o seguinte: eu não quero viver no Egito, eu não quero viver na idolatria, na imoralidade sexual, eu não quero viver nesse ambiente pecaminoso. Eu quero ir para um outro lugar longe de toda essa apostasia. Hashem fez isso. Só que o que o Rabino Tzadok HaKohen fala? Contudo, após as pragas, os milagres e as maravilhas, a Torá diz, quando Faraó enviou o povo, é o início da paraxá, os filhos de Israel não partiram por vontade própria, mas Faraó os enviou. E ele fala assim, isto é uma aflição e uma tragédia. Por quê? Porque nós temos, esse é um rabino racídico, ele está pegando o evento do Êxodo para dar uma dimensão racídica aplicada às nossas vidas. O que ele quer ensinar é o seguinte: Egito é símbolo de pecado, de corrupção, de iniquidade. A tua libertação do pecado não virá de mão beijada. Não vai ser alguém, olha, você está livre. É algo que você precisa conquistar com as suas próprias forças. Faraó, que é a inclinação para o mal, que é Satanás. Satanás não vai falar, olha, eu estou te libertando do pecado. Não vai, a sua inclinação para o mal e etc. não vai falar, eu estou te libertando, siga a tua vida. Não, você precisa lutar, você precisa se esforçar
para alcançar a liberdade. Faraó, não, se ele te libertar, depois ele pode querer te escravizar de volta, como ele tentou fazer. Ele libertou, ele se arrependeu, quis pegar de volta as israelitas que cruzaram o Mar Vermelho, e depois está escrito na Torá, eles queriam voltar para o Egito. Ou seja, eles eram libertos no mundo físico, mas se eu quero voltar para o Egito é que eu sou um escravo ainda no meu coração, na minha mente. Espiritualmente eu sou um escravo da idolatria e do pecado. Então, gente, eu conheço muitas pessoas que às vezes querem até passar por um processo de libertação, até libertação de demônios. Conheço, por exemplo, uma senhora que manifesta demônio. Vamos orar, e ora, expulsa. Aí 10 dias depois, vamos orar e manifesta o demônio. Você ora, expulsa. Eu conheço ela há anos, e há anos é assim, vai, volta, vai, volta, vai, volta, vai, vai. Anos e anos e anos. E ela fica, ué, mas por que isso acontece? Por que isso acontece? Bem, Yeshua, em Mateus 12, 43 a 45, ele explica porque tem esse vai e volta dos shedim, dos demônios. Ele diz, quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso, e não encontra. E diz, voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando passam a viver ali, e o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Vejam, os espíritos vão e encontram a casa, Yeshua falou, desocupada, varrida em ordem. A casa, o nosso corpo, deve ser templo do Espírito. Casa vazia é nossa vida vazia de Hashem. Casa vazia é uma vida vazia da presença divina. Os shedim, os demônios, eles estão pairando. Encontrou uma casa cheia da presença de Hashem, eles não têm como entrar. Encontraram a casa vazia, não tem Hashem ali dentro. E diz Yeshua, varrida em ordem para receber os demônios. Vou dar um exemplo. Essa mulher cometia muitos pecados. É como se ela estivesse varrendo a casinha, tá? Falando, venham demônios, voltem para cá. Porque o pecado é um alimento para o shedim, para os demônios. A tua casa está vazia, Hashem não habita nela. E você está varrendo e organizando para receber os demônios. Quando você está na idolatria, quando você está na imoralidade sexual, quando você está com amor ao dinheiro, quando você está na carnalidade, você está organizando a tua vida para receber os demônios. Então vejam só, Faraó não vai te libertar de mão beijada. Você precisa lutar pelo processo de libertação. Por isso que muitos evangélicos têm uma visão, não todos, que eu conheço até alguns ministérios sérios, e eu concordo com a lição deles, que é o seguinte, muita gente acha, expulsou o demônio foi embora, tchau, agora você é livre, maravilha. Vejam só, aí termina voltando. Uma coisa que alguns evangélicos até têm essa noção, e é uma noção judaica, eles podem nunca ter estudado judaísmo, é uma noção judaica que está correta, o processo de libertação é um processo também de autolibertação. Você tem que conquistar essa liberdade. Hashem pode fazer a parte dele, ele expulsou o demônio.
mas você tem que fazer a sua, enchendo a tua casa da presença divina, blindando a sua vida, conquistando a sua preciosa liberdade. A liberdade, repito, não é uma dádiva, ela é uma conquista espiritual que depende de nós. É interessante que quando o Faraó vem, o povo começa a ficar desesperado. Capítulo 13, verso 17, Hashem fala, para que o povo não se arrependa vendo a guerra e volte para o Egito. Hashem cogitou, o povo pode se arrepender. Vejam só, Israel saiu triunfante. A última praga, a morte dos primogênitos, os egípcios deram ouro, joias, presentes, você sai triunfante. Depois você vê o exército de Faraó marchando, ou seja, é algo difícil para você enfrentar. E aí as pessoas já ficam desesperadas. Isso é um retrato da vida espiritual de muitas pessoas. A pessoa serve a Deus, ela louva, ela canta, ela estuda, ela é uma brachá, ela é uma bênção. Chegaram as adversidades, a pessoa vai e joga a toalha. Isso eu tenho visto muito, e muitos de vocês veem também. A pessoa que tinha até um elevado nível espiritual, e depois ela caiu e está em um nível baixíssimo. Por quê? Assim que apareceram as dificuldades, o que a pessoa faz? Ela termina desistindo. E Israel pagou um preço caro, terminou tendo que ficar 40 anos no deserto, muitas vezes andando em círculos. Então nós temos que entender o seguinte, nós não podemos desistir, nós temos o quê? Que marchar. O capítulo 13, verso 21, fala daquela coluna de nuvem para guiar o caminho e a coluna de fogo para iluminar. Rashi, ele explica até o seguinte, o objetivo da nuvem não era iluminar. Olha só, a Torá diz que o objetivo era iluminar. Rashi fala assim, o objetivo não era iluminar. Ele não está contrariando a Torá. É que ele vai dar um detalhe a mais. Ele diz assim, o objetivo principal era mostrar-lhes o caminho. Ou seja, o que ele quer mostrar ali, que o objetivo principal não era só iluminar, a luz era só para a gente ter luz. Senão o Eterno podia botar uma lâmpada até, né? Transportar no tempo uma lâmpada, um abajur, numa máquina do tempo, botava ali um abajur, mas o objetivo principal não era iluminar, é mostrar o caminho. O que Rashi quer ensinar aqui é, o Eterno queria ensinar o seguinte, eu vou te direcionar, eu vou direcionar a tua vida, eu vou te guiar pelo deserto, pelas dificuldades, pelas aflições. Quando faltar a tua água, ela vai jorrar da rocha. Quando te faltar comida, o maná vai descer dos céus. Eu que sou a tua provisão. O que Hashem quer ensinar é o seguinte, ele quer direcionar a tua vida. E a coluna era esse símbolo de direcionamento divino. E uma coisa que às vezes nós não podemos perder o nosso foco é que muitas pessoas hoje em dia esqueceram essa dimensão espiritual. Eu quero servir ao Eterno. Eu estou cavucando algum negócio que eu ache bem produzido no YouTube. Eu estou procurando o Rabi no Google, na internet. Eu estou procurando isso. A pessoa, às vezes, até está bem intencionada, mas ela quer servir o Eterno do jeito que ela pensa que é o correto. É assim, eu vi isso, eu gostei daquilo, sem se preocupar com o que nós fizemos semana passada, com emet, com verdade. Vejam, há pessoas que querem ser direcionadas pelos seus próprios corações. Eu fui num lugar tal, eu senti um negocinho no meu coração, eu gostei. Isso é ser guiado pelo coração. Quando a gente vai ler Irmeiahu Hanavi, o profeta Jeremias, ele fala que não há nada mais corrupto e enganoso que o coração.
Ou seja, não, porque eu estou sendo guiado pelo coração. O coração pode te guiar por um caminho de morte. Outras pessoas, não, eu gostei daquilo mentalmente, eu gostei. Você está sendo guiado pela sua mente. Agora, o que ensinou um grande rabino racídico do primeiro século, Shaul? Romanos 8,14. Romanos 8,14. Todos os que são guiados pelo Espírito de Elohim são filhos de Elohim. Os filhos de Hashem são aqueles que são guiados pelo Espírito. Nós temos que buscar viver em uma dimensão sobrenatural, em uma dimensão que nós não somos guiados pelo nosso intelecto e nem pelo nosso coração. Nós somos guiados pelo Espírito e há uma diferença muito grande. Porque existe algo que a Hassidut chama de Nefesh Behemá, a nossa alma animal. A tua alma animal, o teu instinto mais primitivo, mais baixo, pode te levar para caminhos errados. Existe algo chamado Nefesh Hamaskelet, uma alma com inteligência, mas aí no sentido de uma inteligência divina. É uma alma uma alma divina que é ligada às coisas espirituais. E é isso que nós temos que fazer. Por isso que eu digo, muita gente fala assim, não, eu estou estudando, porque eu quero servir a Deus, eu estou estudando a palavra para servir a Deus. É uma palavra, é algo muito bonito que o cara fala, eu estou estudando para servir a Deus. Mas isso não é nada espiritual. Você não pode usar a sua mente para servir a Deus. Você tem que deixar Deus usar a sua mente para servi-lo. É uma coisa totalmente diferente. Quem é guiado pelo Espírito, até a tua mente ela é guiada. E é diferente daquele camarada, não, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo isso. Quando você diz eu estou fazendo isso, eu, você já confessou que é o teu ego que está marchando à frente da tua vida e não o Espírito de Deus. E aí Israel vê o exército egípcio vindo, chamou Êxodo 14:10, fala que eles temeram muito, ficaram com medo e então clamaram a Hashem. Eles clamaram. Rashi diz o seguinte, acho lindo, que eles assumiram a arte dos seus patriarcas. E aí ele vai citando versículos em relação a Abraão, que tinha uma vida de oração, Isaac e Jacó, Avraham, Yitzhak e Jacob. Ele vai citando versículos que no hebraico, às vezes a versão em português, a gente bota assim, Isaac estava passeando no campo. As Bíblias em português, você não percebe a dimensão mais profunda, Isaac estava passeando. Quando no hebraico, né, ele estava passeando, ele estava ali aqui, orando, fazendo oração. Então, Rashi vai citar vários textos que a Bíblia em português acha que eles estavam assim fazendo outras coisas, mas eles estavam orando. Rashi ensina que a oração é uma arte. Fala que é como se eles estivessem redescobrindo a arte antiga. Nós temos que ter uma vida de oração e devemos descobrir essa arte que muitas vezes está perdida na maioria das pessoas. Às vezes tem gente que gosta só de estudar, esquece a oração. Ou tem gente que gosta de orar e esquece o estudo. Isso me lembra uma disputa entre os Mitnagdim e os Hassidim. Os Mitnagdim valorizam muito o intelecto, os Hassidim muito o coração. E daí o Rabino Nachman de Breslov, com a genialidade costumeira dele, ele fala assim, os Mitnagdim dizem que o principal é o estudo das Escrituras. Os Hassidim dizem que o principal é a oração. E ele fala o seguinte, eu digo outra coisa. Um diz que o principal é o estudo, o outro diz que o principal é a oração. Ele diz, eu digo outra coisa. O principal é orar, estudar e orar de novo. Ou seja, é
uma vida de devoção, uma vida de sobrenatural, mas uma vida de estudo também, se enchendo das coisas, o quê? Espirituais. E muitas vezes as pessoas, não conseguem ter esse equilíbrio. Orar é uma arte que precisa ser redescoberta. Muito. Aqui nos cursos da tarde que nós ministramos, haverá algum momento em que nós vamos ter que estudar profundamente Rido Bodedut, a arte da oração dos profetas, dos homens de Hashem, uma arte que está perdida para o mundo ocidental, mas ela está totalmente disponível e nós podemos alcançar níveis de espiritualidade mais avançados. Porque 99,9% das pessoas acham que sabem orar, mas a oração não que esteja errado, mas é como se você soubesse dar um passo ou dois, quando é algo muito, muito, muito além. É como se você subisse 1,2 metro na montanha, mas alguém falasse, olha, eu vou te ensinar a chegar lá no topo. Vejam só, nós precisamos ter vida de oração, de busca, de sobrenatural, de devoção, mas nós também temos que ter vida de ação. Isso é importante, porque muita gente às vezes acha que é só oração e esquece a ação. Vejam só, há um verso 14, Êxodo 14, capítulo 14, verso 15, está escrito: Vaiomer Adonai el Moshe, ma titzak elai, daber el bnei Israel veisal. Então disse Adonai a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel, veisal, marchem, viajem, partam, marchem, vão à luta. Vejam só, Rashi ensina o seguinte, ele fala, marchem, é uma ordem positiva. Rashi ensina que Moshe estava orando. E aí Hashem falou para ele assim, agora não é hora para você ficar prolongando a tua oração enquanto Israel está sofrendo. Ou seja, existe um momento de oração, mas tem um momento que é o momento da ação. É o momento que nós devemos fazer. Quando os egípcios estavam pertinho, você orou, tudo bem. Quando eles já estavam ali, agora o que? Pega o cajado para abrir o mar vermelho. Agora chegou o momento de você o quê? Agir. E um grande problema em nossas vidas é que às vezes nós não fazemos algo que compete a nós. A pessoa até ora, mas existe uma parte humana. A pessoa, sei lá, quer, eu estou precisando de um emprego, eu estou orando. Mas eu nunca vi um malar, um anjo, aparecer do céu com um contrato de trabalho para você assinar. Você vai ter que ir à luta. Você vai ter que meter a mão na massa. Vai ter que meter a mão na massa. Eu estou passando por uma crise no casamento. Eu estou orando. Baruch Hashem, tem que orar. Agora, existem coisas que você precisa mudar no teu relacionamento. Você precisa mudar. Orar sem mudar algumas coisas, aquilo ali não vai dar certo. Tzadok, eu não preciso mudar não, porque a culpa é só dele. A culpa é só dele. Se nós estudarmos até o casamento à luz do judaísmo, existem vários livros maravilhosos, Shalom Arush é uma grande referência e outros rabinos também, vamos ver como nós às vezes não entendemos nada do que é um casamento num sentido mais elevado. Porém, é mais fácil falar, não, o problema é dele, o problema é dela, comigo tá certinho, tá tudo legal. Então, tem que orar, tefilá, tem que orar, tem que fazer tefilá, oração, mas também precisamos de ação, precisamos mudar. Eu quero me libertar do pecado. Eu conheço pessoa
que em tese busca Hashem, busca, né? Eu vou julgar favoravelmente, como dizem os nossos sábios. Pessoa que serve o eterno tal, uma pessoa veio de um passado de imoralidade sexual. Veio de um passado de imoralidade sexual. Às vezes o cara vê uma mulher na rua, a carne do camarada, né? Yetzerará, a Nefesh Behemá dele, a alma animal, se inflama. Aí o camarada já teve esse problema, mas ele parou com tudo isso, beleza, ele parou, Baruch Hashem. Mas você também tem que ser sábio. Aí há uma mulher que está se divorciando. A mulher está se divorciando. Chega para o camarada que é casado e fala: olha, eu quero me desabafar com você, contar minha vida conjugal. Veja, uma mulher casada querendo abrir a sua vida para um homem casado. Isso só, como diria o tio Nurren do Stissel, né? Goim Rechaim, literalmente é gentios ímpios, perversos. Gente, isso não existe. Não existe o camarada casado. Não, vamos marcar, vamos tomar um negocinho aí, eu e você. Não existe isso. Aí o camarada depois cai no laço. Pô, Satanás armou uma cilada. Satanás não armou cilada nenhuma. Você que preparou o laço para si próprio. É como se você colocasse munição no seu revólver e ficasse brincando de roleta russa, brincando, até acertar e você morrer. Então vejam, precisamos de ação. O camarada quer vencer a carne, vamos tomar atitudes que você vai vencer a carne. Quero restaurar o casamento? Condutas compatíveis. Quero arrumar um emprego? Vou trabalhar. Vejam, nós precisamos de ação. E é interessante que Hashem fala para Moisés, né, de acordo com o Rashi, agora tua oração já está boa, tu está se alongando muito, chegou a hora de pegar o cajado para abrir o mar vermelho. E aí ele vai, o capítulo 14, verso 16, Ve'ata harem et matcha unte et yadecha al hayan uvka erro Veiavou vinei Israel betorrayan baiabachá. E tu levantarás o teu cajado e estenderá a tua mão sobre o mar, e o dividirá. Divide o mar. E virão os filhos de Israel pelo meio do mar em terra seca. Ou seja, Moisés orou, agora é a hora do cajado, agora você precisa agir. É um passo teu, um passo de emuná, é um passo de fé. E daí ensina o Rabino Moshe Wisniewski, com base no Rebbe de Lubavitch, ele diz o seguinte: a divisão do Mar Vermelho, para abrir o Mar Vermelho, foi preciso um acontecimento milagroso e sobrenatural, sim. No entanto, era preciso que houvesse uma ação natural que desencadeasse o milagre. Deus ordenou o povo a prosseguir a viagem e a Moshe a levantar o cajado sobre as águas. Deus sempre exige que o ser humano atue primeiro para somente depois ele realizar o milagre. Ou seja, Hashem, ele quer realizar o milagre, mas ele quer um passo teu. Tem que ter um ato de emuná, um gesto de fé, uma atitude sua. Tal como Moisés, que teve que usar o cajado. E ele prossegue: isso porque os eventos que acontecem sem o nosso envolvimento não nos afetam verdadeiramente. Isso eu acho profundo. O que acontece sem você agir, isso não te afeta. Porque quando você percebe que você também agiu para aquilo ali, a tua fé é fortalecida. Vou dar um exemplo: alguém está doente. A pessoa chega assim: pô, você podia orar por mim? Aí suponhamos que antes de eu orar, a pessoa é curada.
não teve ato humano nenhum. Mas se você orar e a pessoa é curada, você percebe o poder da oração. Então você vê que é um ato humano aliado a um ato divino. E o Eterno sempre quis nos ensinar que nós seremos parceiros de Hashem aqui na Terra. Nós seremos veículos, nós seremos vasos para a manifestação do poder e da vontade divina. E ele diz o seguinte: pedir as bênçãos de Deus não é o suficiente. Devemos também fazer algum esforço para que este possa servir como um canal para a bênção. Ou seja, em outras palavras, temos que fazer a nossa parte. E o grande problema do ser humano é, às vezes, quando nós não fazemos a nossa parte e queremos, entre aspas, só exigir de Hashem, primeiro que nós não podemos exigir nada, e segundo é que existem coisas que competem única e exclusivamente ao homem. E vejam, no capítulo 14, verso 11 a 12, Israel fala: Por que nós vamos morrer no deserto? Por que, Moshe, tu fizeste isso? Por que tu nos fizeste sair do Egito? Israel vai reclamar, querendo voltar para o Egito. Querendo voltar, Irache diz que é como se Moisés dissesse assim: que Hashem olhe para vocês e o julgue. Vocês estão reclamando comigo? Vocês querem voltar para o Egito? Hashem que julgue vocês. Isso é muito forte, sabe por quê? Porque a falta de emuná, a falta de confiança, de fé em Deus, ela vai gerar a nossa condenação. Poxa, você viu as 10 pragas do Egito acontecendo nos teus olhos. Você viu o Yam Suf, o mar de juncos ou mar vermelho, se abrindo na tua frente e você passando com o pé na terra seca. Você viu tudo isso e depois você quer ainda voltar para o Egito? Isso é uma falta de emuná, é uma falta de fé, é uma falta de confiança. Por isso que os sábios falam, sempre repito, que nós temos que sempre vivermos como se nós fôssemos a geração do Egito que alcançou a liberdade. Ou seja, pela minha emuná, pela minha fé, é como se eu, Tzadok, eu passei pelo mar vermelho. E eu sei que qualquer coisa que possa tentar me abalar, eu falo, gente, você que está me vendo aí no vídeo, eu passei pelo mar vermelho, eu vi as 10 pragas do Egito. Por isso, para que eu vou temer? Eu não preciso ter medo de nada. Eu tenho emuná, fé, confiança, fidelidade. Por isso que em Hebreus 11, 6, fala que sem emuná, sem fé, é impossível agradar a Hashem. E é um trecho muito interessante, temos que ter emuná. Há um trecho muito interessante dessa passagem, que Hashem fala, Shemot, Êxodo 17, 16, fala que, cadê? Esse texto é lindo. Vaiomer, ki yad al-kezia milchama ladonai ba-amalek midor-dor. E disse Moisés, porque com a mão sobre o trono de Hashem, haverá guerra de Adonai contra Amalek, em português, Amalek, de geração em geração. Midor-dor. Olha só. Na Torá está dizendo que vai haver guerra de Amalek de geração em geração. Isso significa assim, haverá uma guerra contra Amalek para sempre. Ué, mas cadê a guerra contra Amalek? Eu abri o Facebook ontem, o jornal, não vi nenhuma guerra contra Amalek. A Torá está dizendo que vai haver uma guerra contra Amalek de geração em geração. A ideia é, para sempre haverá uma guerra. Não sei se você abriu o jornal hoje, eu não vi nenhuma notícia de guerra contra Amalek. Não é? Parece estranho, mas o Rebbe de Lubavitch, ele explica algo bem interessante. Ele explica o seguinte: Amalek é um símbolo da nossa dúvida, da nossa falta de confiança, da nossa falta de fé.
Amaleque era um povo sem fé em Deus, pagão, idólatra, que não tinha nenhuma fé. Então, quando Êxodo 17:16 fala que haverá guerra contra Amaleque, de geração em geração, a gente está ensinando: haverá uma guerra tua contra a falta de fé, contra a falta de esperança, uma guerra contra o desespero de geração em geração. Ou seja, Israel teve que vencer Amaleque, nós temos que vencer as nossas dúvidas interiores, diz o Rebbe de Lubavitch, os nossos medos, as nossas angústias, os nossos momentos. Todo mundo aqui presente, ou quem vai me ver pelo YouTube, sabe que você já passou momentos na vida em que a tua emuná, a tua fé, ela estremece um pouco. Você tem uma certa crise. Isso é a guerra contra Amaleque, que você tem que vencer, que você tem que superar. Você não pode perder a esperança. Emuná é um pilar da vida espiritual do ser humano. O Rabino Nachman de Breslov diz assim, o Rabino Nachman ensina: a emuná em Hashem é a essência da vida do homem e do prazer espiritual. Olha só, emuná, fé, confiança, fidelidade, ser fiel também. Muita gente, eu creio. Você crê, mas você é infiel, você desobedece. Isso não é emuná, não é fé. Eu creio, mas eu faço tudo do meu jeito ímpio. Isso não é emuná. Repito, emuná é fé, é confiança e é fidelidade. Tal como um homem é fiel à sua esposa, nós somos fiéis a Hashem, ou seja, nós obedecemos à vontade dele. Rabino Nachman diz aqui: a emuná é a essência do homem e do prazer espiritual. Eu acho isso forte porque não existe prazer espiritual com falta de fé, com falta de confiança, com falta de fidelidade. Repito, é a nossa essência e a essência do prazer espiritual. E para provar isso à luz das Escrituras, o Rabino Nachman ele vai citar 2 textos. Ele diz assim: a simples emuná é mais importante do que tudo. Tudo. Vejam só, gente, uma coisa interessante. O judaísmo padrão não fica falando muito de emuná. Não fica emuná, não fica tanto. De um modo geral, a Brit Hadashah toda hora fala de fé, emuná, fé. Essa palavra aparece direto. E isso, vários grupos do judaísmo não ficam batendo muito nessa tecla. Repito, eles creem nisso, não é que não creem, eles creem, mas não ficam batendo nessa tecla, tal como a Brit Hadashah. O Rabino Nachman de Breslov, ele descobriu algo que a gente já conhece há 2000 anos atrás, por Yeshua e pelos discípulos, que a emuná é a essência da vida espiritual. Toda a obra do Rabino Nachman é pautada na emuná. Ele, na verdade, ele está descobrindo um caminho que não é novo, mas é um caminho antigo, que Yeshua já ensinou, que seus discípulos já ensinaram. Então vejam só o que o Rabino Nachman diz, estou citando para mostrar que o que ele vai falar, na verdade, é o próprio alicerce de algo que nós já conhecemos há bastante tempo. Ele diz assim: a simples emuná é mais importante do que tudo. Isto é conhecido como a sabedoria abaixo. Abaixo não é no sentido de inferior, não, é que veio dos céus e habita aqui no nosso meio. E ele diz assim: a emuná é o fundamento de toda a Torá. Toda a Torá é emuná. E ele diz assim: conforme disse Abacuque, vê tzadik bemunato irie, e o tzadik, o justo, pela emuná viverá, e o justo viverá pela emuná, pela fé, pela confiança. O justo viverá pela emuná. E ele cita ainda Salmo 119, 86. Aí ele cita o rei Davi: Kol mitzvotecha emuná. Olhem só, Kol mitzvotecha emuná. Todas as tuas mitzvot são emuná.
todos os mandamentos são emuná. Isso está no Sefer Tehillim, no livro de Salmos. Todas as mitzvot da Torá são emuná. Então tudo é, diz o Rabbi Nachman, tudo é emuná. Por isso que, quando nós fazemos o cortejo da Torá, se não houver emuná, é um ritual vazio. Se eu usar tzitzit sem emuná, é vazio. Se usar tefilim, outras coisas, tudo é pela o quê? Emuná. E o Rabino Nachman critica, às vezes, algumas coisas do judaísmo. Por quê? Porque ele fala, algumas pessoas praticam mitzvot sem emuná. E aí, elas aboliram o fundamento da própria Torá, que é a confiança, que é a fidelidade e a obediência a Hashem. Vejam só, essa paraxá fala que Hashem fez descer o man. Em português é maná, em hebraico o nome é man, que eles falaram, manhu. O que é isso? Man é o quê? Eles viram, o que é isso? Então man é o quê? Então, na verdade, aquele alimento é o quê? Porque o que é isso? Então, o maná é essa pergunta, o que é isso que desce dos céus? Vejam só, a gente está falando de emuná, não é? Emuná, fé. E agora a gente vai falar do maná. Olha só, capítulo 16, verso 4. Vaiomer Adonai el Moshe, hineni mamtir lachem lechem min hashamayim veyatzaham velaktu devarion beyom oleman anasenu hayelech betorati inlo. E disse Adonai a Moisés, eis que farei chover para vocês pão dos céus, e sairá o povo e ajuntará dia a dia, para que eu teste se vocês andam na minha Torá ou não. O maná, todo mundo pensar, o maná é para o povo comer. Tudo bem, mas aqui está escrito, é para eu testar se vocês andam na Torá ou não. Por que o maná é um teste de Hashem? Pelo seguinte, vejam só, o maná, ele caía dia a dia, só na sexta que caía em dobro, por causa do Shabat. Mas se você pegasse hoje o pão e tentasse estocar para o dia seguinte, ficava tudo o quê? Podre. Então, o que é um man? É para testar se você reconhece que o teu sustento virá dia a dia. A tendência do ser humano é estocar. Até aqui na nossa vida. Não, eu tenho dinheiro no banco, eu tenho dinheiro aqui, eu tenho investimento, eu tenho isso. Não, então eu estou seguro. Eu sei o dia de amanhã porque eu tenho dinheiro no banco, eu tenho dinheiro aqui, eu tenho um patrimônio, eu estou seguro. O que a Hashem quis fazer? Vocês não terão nada. Nada. Tu vai receber hoje. E amanhã? Eu quero ver a tua emuná, eu quero ver a tua fé. Se você confia que haverá para o amanhã, poxa, e se não houver para amanhã? A Torá fala, tinha gente que tentou estocar, o Midrash também vai falar sobre isso. Pô, eu vou estocar aqui para o dia seguinte. Ficava podre, e o Midrash Rabbah fala, quem tentava estocar o man eram homens sem emuná. O Midrash Rabbah fala, eram homens que não tinham emuná. Então vejam só, o maná está ligado a emuná, porque o Rebbe de Lubavitch diz assim, quando nós cremos que tudo está mesmo quando cremos que tudo está nas mãos de Deus, ainda tendemos a pensar que o nosso próprio esforço desempenha algum papel para a provisão do nosso sustento físico. Eu vou continuar lendo, mas isso é profundo. Mesmo quando eu reconheça que tudo vem de Deus, a tendência é você achar que é você que fez. Ah, eu tenho dinheiro no banco por quê? Porque eu tenho meu emprego, eu trabalho, tenho meu salário todo mês. Então por que eu tenho meu dinheiro? Porque eu trabalho. Se eu trabalho, quem é o responsável fui eu. Estão entendendo? A lógica nossa é pensar que tudo que você tem, ainda que você fale, não, foi Deus que me deu, mas no fundo do teu coração tu pensa, pô, não, mas eu que estou trabalhando, eu trabalhei, eu recebi meu salário, bateu na conta, é meu.
Então você tende a achar que você tem por um esforço teu. E ele diz assim: no entanto, o maná não era obtido por meio de esforço humano. Para que Deus fez o maná? Porque daí vinha do céu, para mostrar que você não precisa fazer nada. Mesmo assim, Deus só permitiu que o povo judeu recolhesse o alimento necessário para um dia a cada dia. Se Deus permitisse que eles armazenassem, à medida que o estoque estivesse cheio, os judeus não sentiriam que eram totalmente dependentes. Veja, se você pudesse estocar o maná, você não ia ficar mais dependente de Deus. Você fala: e aí, Sadoc, tem comida para amanhã? Tenho. Por que Deus vai te dar? Não, porque eu estoquei. Eu tenho o meu maná, eu tenho a minha conta bancária, eu tenho o meu dinheiro. Quando a gente estoca, no fundo, você coloca a confiança no teu braço. Hashem quis ensinar uma outra lição. A lição é: teu braço não vai fazer nada. Nada. E você vai ter que confiar em mim, que eu vou te dar dia a dia. Ah, mas e se amanhã não tiver? Eu quero ver a tua emuná, eu quero ver a tua fé. E diz assim: por outro lado, Deus quis que o povo saísse e recolhesse o maná em vez de entregá-lo a domicílio. Não houve você não tinha o Uber Eats para entregar aí o maná, tu tinha que pegar. E ele fala assim: desta forma, ele os estava preparando para a sua posterior entrada no mundo real. Pois se para obtê-lo não fosse preciso despender nenhum esforço humano, um evento que seria irrelevante posteriormente para a sua vida no mundo real. Deus exigiu que eles recolhessem diariamente o maná, e eles aprenderam que o esforço humano e as bênçãos dele operam de forma conjunta. Vou comentar, olha só. Por que você tinha que recolher o maná? É um ato seu. Mas você sabia que o maná era algo sobrenatural. Deus quis ensinar uma lição. O teu sustento, ele é tanto um ato humano, quanto um ato que é sobrenatural. Então, se eu trabalho e ganho meu dinheiro, Sadoc, trabalho e ganho meu dinheiro, isso é um ato humano? É. Mas o maná foi para ensinar. Isso não veio de ti. Isso veio de o quê? De Hashem. Isso veio do alto. Então Hashem quis ensinar que por mais que nós façamos coisas humanas e vamos obter coisas aqui na terra, isso veio do céu. Então o maná é um ensinamento profundo. Diz o Rebbe de Lubavitch: o episódio do maná nos ensina que a nossa subsistência sempre vem do céu. E que, mesmo quando pareça que é fruto do nosso trabalho, na verdade é um presente de Deus. Isso é profundo. Mesmo quando eu acho que isso é meu, na verdade nunca nada foi meu. Na verdade, isso é um presente o quê? Que desceu dos céus. Então vejam só, nós temos que entender e viver nessa dimensão de emuná e de fé. E Yeshua ensinou também sobre isso quando ele falou: Et lechem hukenu tenlanu hayon, o pão, a porção de pão de cada dia nos dê hoje. Ele não falou, dê-nos o quê? Ele não falou, nos dê o de hoje, o de amanhã, do ano que vem. É o dar o quê? O hoje. Esse ensinamento dele é baseado no maná, que é, você vai receber só o quê? Hoje. E você tem que ser dependente. Repito, ainda que eu tenha um dinheiro no banco, alguma coisa, mas eu tenho que entender que é um presente dos céus. Eu não posso colocar a confiança no meu próprio braço. E nós temos que aprender a ser gratos a Hashem. Gratidão.
O Rabino Nachman, ele conta uma história de que havia um homem muito simples, mas ele era cheio da presença do Eterno, um homem cheio de emuná, que uma vez ele chegou e falou: olha, hoje eu comi um banquete maravilhoso, teve lá em casa um banquete esplêndido. Quando foram lá, viram que ele comeu só um pedaço de pão. Só que o interessante é que ele não estava mentindo. Mas aquele homem pobre, ele era tão grato a Hashem, que mesmo tendo para comer um pedaço de pão, ele tinha um espírito de tanta gratidão, que ele falou: isso daqui é um banquete. Isto daqui é um banquete. Porque se ele está comendo aquilo ali, é porque a Hashem que deu. Se eu só tenho um pedacinho de pão velho para comer hoje, é porque a Hashem me deu. E se a Hashem me deu, eu tenho que ser muito grato a ele. E aquele homem falou o seguinte, que aquele pão era um banquete. Isso me lembrou uma passagem do Midrash, que o Midrash fala o seguinte, que no deserto, quando você comia o maná, ele tinha qualquer sabor que você imaginasse. Queria um maná aqui com gosto de brownie. Você comia gostinho de brownie. Gostinho de lasanha. Aí você comia. Você imaginava e ia ter o gosto que você pensasse. Que o maná foi algo sobrenatural, que o povo não enjoou. Muita gente fala: pô, o povo ficou 40 anos comendo aquilo ali. Não, Deus não dá coisa ruim, Ele dá do bom e do melhor, não é? Entendeu? Não era aquela, o pessoal estava enjoado, não era aquele tipo um angu todo dia, uma papa, um fubá todo dia, não, era coisa do bom e do melhor. Mas isso que o Midrash fala me deu uma percepção nessa história desse homem que comeu o pão, que disse que era um banquete, porque se ele teve emuná e gratidão a Deus, um pão pode ter um sabor de banquete. Tudo é pela fé. Às vezes aquele pão foi a coisa mais gostosa que ele comeu na vida, pela fé dele. Então, eu sempre que ele falou: pô, eu comi um banquete, às vezes ele pode ter sentido talvez um gosto de banquete. Talvez possa ter sido isso, não sei. Mas ainda que não seja, nós temos esse exemplo de gratidão, Vejam só. Último tópico para encerrarmos. Essa paraxá ainda fala sobre o Shabat. E eu quero ler aqui uma passagem. Veja, o Shabat, o descanso. É apropriado que o Shabat esteja relacionado com o maná. Qual é a relação do Shabat com o maná? Uma vez que ambos compartilham de um propósito comum, destacar nossa absoluta dependência de Deus como verdadeira fonte de sustento. A crença de que o esforço humano é o único fator determinante em nosso êxito dificulta justificar a renúncia de um dia completo de trabalho, de abrir mão dessa entrada de dinheiro. Vou comentar aqui, depois é um parágrafo a mais. Vejam só, o Shabat tem tudo a ver com maná, porque tal como o maná eu dependo de Hashem para comer, e nos ensina isso, o Shabat também é uma prova de emuná. O Shabat, o Eterno falou: vocês não vão trabalhar no Shabat. Poxa, Tzadok, mas eu vou perder dinheiro. Eu preciso ganhar o meu dinheiro. Você já confessou, se você precisa ganhar o teu dinheiro, é que você está confiando em você mesmo. O Shabat é o Eterno falando: você não vai trabalhar, você não vai ganhar dinheiro, porque eu que vou te sustentar. Um exemplo que eu dou todo ano, o pessoal que é mais antigo aqui, eu vou ler o último parágrafo, vou ler aqui antes de dar o exemplo. Não trabalhar no Shabat é uma clara afirmação de que a nossa fé e nosso sustento se encontra nas mãos de Deus e de que o nosso trabalho é somente um recipiente para o sustento, o canal do qual fluem as bênçãos do Eterno. Vejam só, todo ano eu dou um exemplo
E eu poderia dar, mas esse eu gosto porque eu gosto muito dessa loja, uma loja em Nova York chamada B&H, né, traduzindo para o BH. É uma loja de informática que é um quarteirão inteiro. Seria tipo aqui no Rio de Janeiro a Fest, mas ela é muito maior, ela é uma loja que é um quarteirão inteiro. E eles vendem produtos de informática, tudo que você imaginar. Uma loja de judeus ortodoxos, todo mundo tá lá de kippah, tzitzit e tal. E eles não trabalham no Shabat. Um dia em que as pessoas mais... A loja é tão grande que ela tem um tamanho praticamente de um shopping center. Imaginem, uma analogia, um shopping center fechado no Shabat. O empresário ia falar, não, poxa, eu não posso fechar no Shabat que eu vou perder dinheiro. O que eles fazem? Nós vamos fechar no Shabat. E é uma loja muito próspera, uma loja mais lucrativa de informática em Nova York. A loja que menos tem expediente é a que mais lucra. Quando chega Pessach, que é uma semana inteira, eles fecham a loja uma semana, 7 dias. Quando chega o Sukkot, mas em Hatorá, 8 dias. Imagine um shopping center fechado 8 dias. E mesmo assim, eles são os que mais lucram nesse ramo. Por quê? Porque nós não precisamos confiar em nossa mão. Eu não preciso dar o meu jeitinho. É tudo pela emuná. A gente fala, não, a gente não precisa porque a gente crê que Deus vai prover. Ah, mas e o teu lucro? Não, Deus vai dar um jeito. E tem dado. Um exemplo, a nossa amiga Luana, que congregou aqui, hoje em dia mora em Portugal com o marido, o Marco, que era ainda corretora de imóveis. Todo mundo que sabe, já comprou casa, já foi. O dia que as pessoas mais vendem imóveis é no sábado. Porque final de semana o sujeito está à toa para ir comprar. E aí? Não, vamos fechar, não vamos trabalhar no sábado. Pô, mas o teu cliente quer ver o apartamento no sábado. O outro quer... Não, a gente só vai mostrar no domingo. E o que aconteceu? Deus proveu, e é interessante que ela já falou, né, não sei agora, né, porque ela não mora mais, na época que ela congregava conosco, ela testemunhou aqui na frente de todos, falou assim, quando eu passei a trabalhar menos, eu passei a ganhar mais. Não é? Ou seja, o pessoal de economia, né, tem a mania de falar, né, você não tem que trabalhar para o dinheiro, você tem que deixar o dinheiro trabalhar para você. A lógica da Torá é o seguinte, você não tem que trabalhar pelo dinheiro, deixa Hashem trabalhar para você. Deixa ele fazer coisas maravilhosas. Então vejam só, nós temos que viver nessa dimensão de emuná. O rabino racídico Avraham Yehoshua Heschel diz assim, sobre o Shabat, nós trabalhamos 6 dias e descansamos no 7º. Ele diz assim, o mundo tem nossas mãos, mas a nossa alma pertence a outra pessoa. 6 dias por semana procuramos dominar o mundo. No 7º dia, nós tentamos dominar o eu. O 7º dia é um dia de domínio do eu. Um dia que eu falo, não, eu vou descansar em Hashem. Então, que nós possamos aprender essa lição. Descansar em Hashem. Estamos com problemas, estamos com adversidades, estamos com lutas, estou com problemas financeiros, doença. O nosso Shabat é descanso. O nosso descanso é Hashem. Nós nunca vamos resolver nada com a força do nosso braço. Nós nunca vamos resolver nada de acordo com o nosso ego.
Nós temos que confiar naquele que tem a solução para os nossos problemas. Nunca olhe para o tamanho da tua adversidade, sempre olhe para o tamanho do teu Deus. Ainda que as tribulações te persigam, ainda que o exército de Faraó esteja no teu calcanhar, como Hashem falou, diga, Moshe, fala ao povo que marche com emuná, com confiança, com fidelidade. Creia que o mar vermelho vai se abrir, o maná vai descer e o Shabat é o teu descanso. Hashem vai te dar descanso e você vai alcançar um nível de shalom de paz espiritual. Que nós alcancemos esse descanso espiritual, essa paz que o mundo não dá, mas nós conhecemos aquele que dá do alto para a terra. Que o Eterno abençoe a todos. Shalom, shalom.